Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 5, Uma Vida com Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, Nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Terça-feira, ler com oração João capítulo 1, versículo 51. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, a escada que une a terra ao céu. Hoje consideraremos como é realizada a maravilhosa conexão entre os céus e a terra. A revelação dessa realidade está na Bíblia. No Evangelho de João lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Capítulo 1, versículos 1 e 2, versão King James atualizada. Aqui, princípio faz referência à eternidade sem início, ou seja, antes de surgir a criação descrita no primeiro capítulo de Gênesis. Nesse princípio estava Deus, o Pai, e a palavra estava com Deus, indicando que Cristo era o Filho unigênito do Pai. E o capítulo 1 de João assim continua: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, versículos 14 e 18. Observe que na eternidade sem início, o Filho foi denominado o Verbo, ou seja, a Palavra. A Palavra era o Filho, mas como na eternidade sem início, ele ainda não tinha vindo à terra como homem, ele era o único Filho, o Filho unigênito de Deus. Um dia, porém, a palavra se fez carne, tomou a semelhança da carne do pecado e habitou entre nós cheia de graça e de verdade. E os que viveram na época de Jesus viram sua glória. E por que Cristo é a palavra? Porque a palavra é para comunicação. Deus Pai planejou criar a terra, mas antes de criá-la, Ele preparou seu próprio Filho para ser o centro de comunicação entre o céu e a terra. Vejamos dois textos bíblicos que explicam como ocorre essa comunicação. O primeiro texto está no Evangelho de João. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 1, versículo 51. Na eternidade sem início, a palavra era o Filho unigênito de Deus, mas agora ela se fez carne e se tornou o Filho do Homem. Por que Deus enviou seu Filho unigênito à terra? Porque Ele queria ter uma conexão com a terra. Então Jesus tornou-se o Filho do Homem para haver essa comunicação entre o céu e a terra. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre o Filho do Homem, pois o céu se lhe abrira. Tudo isso revela que a comunicação com o céu está acessível a nós por meio de Cristo. O versículo citado não menciona que os anjos desciam e subiam, mas sim que subiam e desciam, pois agora Jesus, o Filho do Homem, é o ponto de partida da terra para o céu. O segundo texto que revela a comunicação da terra com o céu refere-se ao sonho de Jacó. Ele fugia de seu irmão Esaú, que queria matá-lo, e aconteceu que, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis, capítulo 28, versículos 11 e 12. Jacó tomou uma pedra como travesseiro e se deitou. Nesse momento sonhou com uma escada posta na terra, não no céu. Quem é essa escada? É Cristo, o Filho do Homem,
que é a palavra. Na sequência lemos que, despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Gênesis 28, versículos 16 ao 18. De onde veio a revelação de que aquele lugar era a casa de Deus? Ninguém havia dito isto. Mas, quando viu uma escada em seu sonho, Jacó recebeu a revelação de que ela era o canal de comunicação da terra com o céu e entendeu que aquele lugar era a casa de Deus. E onde está essa escada hoje? Na igreja, que é a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Jacó usou a pedra para erigir uma coluna e sobre ela entornou azeite, que representa o Espírito de Deus. Aqui temos a edificação da igreja. Aleluia! A casa de Deus é a porta dos céus e você está na casa de Deus. Perceba que na igreja podemos comunicar-nos diretamente com os céus. Realmente devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto. E nós já temos a escada, Cristo, que faz a comunicação, pois Ele é o conector da terra com os céus. Pergunta de hoje: qual é a relação entre João capítulo 1, versículo 51 e Gênesis capítulo 28, do versículo 11 ao 18? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.